Olá a todos os meus amigos do Facebook, irmãos. Eu quero desejar a você que me assiste um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independentemente do seu horário que você provavelmente esteja assistindo esse vídeo. Eu quero aqui trazer uma breve reflexão, coisa rápida. É meu primeiro vídeo gravado assim, pelo menos nessa página do meu Facebook. Eu quero trazer como texto-chave Jeremias 10, versículo 23 e 24. 23 e 24. Eu vou ler aqui na minha versão da minha Bíblia de Estudo NVI. Talvez a sua esteja diferente por conta da tradução, mas o sentido é sempre o mesmo. E o tema desses dois versículos aqui, onde ele começa, é uma oração que Jeremias faz a Deus. Diz assim: Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas não somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Mas somente com justiça, mas somente com justiça, e não com ira, para que não me reduzas a nada. Bom, esses dois versículos eu acho que eles são suficientes para trazer aquilo que nós precisamos ter hoje para a meditação. Veja o que Jeremias, ele tem um entendimento aqui de quem é o homem, e em primeira instância de quem é Deus, porque quando o homem só vai compreender quem ele é quando ele compreende quem é Deus. Quando eu compreender quem Deus é de fato, quando eu entender de fato quem é o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, o Deus que criou todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, quando eu compreender e entender quem é este Deus, e quando eu ver a beleza da sua santidade, quando eu ver quão santo ele é, quão justo ele é, quão misericordioso, bondoso e amoroso ele é, aí eu vou olhar para mim. E quando eu não vejo em mim essas qualidades, quais são? Justiça, santidade, bondade, misericórdia, amor. Quando eu não vejo pelo menos essas 5 características em mim, essas características que existem perfeitamente só em Deus, e quando eu vejo essas características em mim de forma, apesar que exista sim, de forma comum, por conta de uma graça comum que Deus liberou sobre nós, mas de uma forma bem distorcida, uma forma bem apagada, por conta da nossa depravação. A depravação moral do homem, a depravação espiritual que o homem teve por conta do pecado adâmico e por conta do nosso próprio pecado que nós cometemos desde que nascemos. O próprio salmista vai dizer que em pecado ele foi gerado, em pecados nós nascemos. Isso é uma realidade para todos nós. Então, você vê aí que quando o homem compreende quem Deus é, e quando ele compreende quem ele é, quem o homem é, ele se coloca na posição de servo e não de senhor. E é isso que estes dois versículos, eles demonstram. É isso que pode se exprimir de primeira mão, à primeira vista, desses dois versículos. Um servo que reconhece a sua inferioridade diante de Deus, que é soberano, que é Senhor, e diz a ele, reconhecendo que não está nas mãos do homem o seu futuro. O homem não pode decidir o seu futuro. O homem não pode dizer o que vai fazer, porque não compete a ele decidir o seu futuro. É isso que Jeremias está dizendo. E nem dirigir os seus passos. Não está em suas mãos. Não está na mão do homem. O homem não é livre de uma forma total
Claro que ele tem uma certa liberdade limitada e bem limitada, bastante limitada, de querer. O homem até pode querer, mas poder ele não pode. Eu posso até querer dirigir os meus passos. Eu posso até querer ter nas minhas mãos o meu futuro. Posso até querer, mas eu não posso. E por isso que essa vontade, esse arbítrio, ele é suprimido, ele é limitado. Então ele não é totalmente livre. Ele não é livre, na verdade. Ele tem uma supressão quanto àquilo que nós estamos designados já a fazer. Por conta do quê? Por conta do ambiente em nosso redor. Por conta da sociedade, por conta da política, por conta das condições financeiras que nós temos. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa rica e, com esse meu dinheiro, fazer grandes empreendimentos riquíssimos, até milionários. Mas será que eu posso? Não, porque agora eu não sou rico. A economia do país não me permite ser mais daquilo que eu sou agora. E por conta dessa economia do país não me permitir ser rico, isso também me impede de fazer empreendimentos milionários. Isso na ótica bem simples. Por exemplo, eu queria viver... Agora uma coisa bem geral, isso aqui vai servir tanto para países que não estão em crise quanto estão em crise. Eu queria viver sem trabalhar e ganhar dinheiro do mesmo jeito. Isso é possível, queridos? Não. Todos têm que trabalhar para ter dinheiro. O dinheiro é o fruto do trabalho. Então, a questão é essa. Você não trabalha porque você deliberadamente quer. Você trabalha porque você precisa. Porque lhe é imputado uma condição. Porque lhe é imputado, lhe é exigido você trabalhar para que você tenha aquilo que você quer. Então, você não é livre de escolher. Interessante, né? E você só pode trabalhar naquilo que o mercado oferece. Então tá aqui, Jeremias reconhecendo que o homem não tem em suas mãos o seu futuro e nem pode dirigir os seus passos. Então em quem está? Na mão de quem está esse poder? Na mão de quem está o futuro do homem? Na mão de quem está a direção dos seus passos? Um certo homem chamado Martinho Lutero, certa vez disse: o homem é uma besta, ou uma fera em outras traduções. Ou ele é montado por Deus, ou ele é montado pelo diabo. Ou Deus dirige os teus passos e decide o teu futuro, ou o diabo vai dirigir seus passos. Ou as vontades da carne irão dirigir seus passos. Ou o teu pecado vai dirigir teus passos. Ou você é escravo do pecado, ou é de Deus. Você nunca será totalmente livre. Nem eu, nem você. Jamais seremos totalmente livres. E inúmeras passagens vão dizer, né? Por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, a parte B diz que aquele que era livre agora é escravo e pertence ao Senhor. Você pode ter sido até livre. Livre de quem? Do Senhor Jesus. Mas sempre foi prisioneiro do pecado. Né? Então ele vai dizer aqui, no versículo 23, não compete ao homem, né, dirigir os seus passos. Não está em suas mãos, né, o seu futuro, nem compete ao homem dirigir os seus passos. Não é da sua alçada dirigir os seus passos. Mas ao Senhor pertence o futuro. Ao Senhor pertence o amanhã. Ao Senhor pertence os nossos passos, os nossos dias, a nossa caminhada. E aí ele vai dizer no versículo 24: corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Gente, essa justiça que ele está falando aqui foi aquilo que aconteceu, foi aquilo que Deus fez na cruz do Calvário em seu Filho. E todo bom estudioso de Bíblia, todo bom pregador sabe disso. Que Deus pegou o seu Filho
e transformando ele na semelhança da carne e do pecado, Deus transformou o seu Filho no próprio pecado que estava em nós. E ele pegou esse pecado, transferiu para Jesus. E Jesus se tornou o réu daquilo que nós seríamos. Jesus Cristo se tornou o alvo e o objeto da ira de Deus em nosso lugar. Então ele vai dizer aqui: corrige-me, Senhor, mas com justiça. Somente com justiça e não com ira. E ele nos corrigiu, nos endireitou com a sua justiça. A justiça que estava em Jesus Cristo. Deixa eu alunar aqui mais a câmera. A justiça que estava em Jesus Cristo foi transferida para nós que éramos injustos, que éramos pecadores, transgressores da lei. E a injustiça, o pecado que havia em nós, transferiu-se para Jesus, não fazendo como um pecador qualquer, mas fazendo-o como o próprio pecado em si. O pecado na mais sua profunda malignidade, na sua mais profunda corruptabilidade. Foi isso que Deus fez com Cristo Jesus, por amor de mim e por amor de ti. Porque se Deus olhasse para nós com aquilo que realmente nós merecemos e nos imputasse, nos retribuísse, nos desse aquilo que nós merecemos, Ele nos reduziria a nada, como diz aqui na última parte do versículo 24. Nos reduziria a nada se Ele nos repreendesse, se Ele nos corrigisse com a sua ira. Então, nós nem existiríamos aqui nesse presente momento em que eu converso com você, em que você me ouve, em que você dá um like aí no vídeo, em que você comenta, em que você compartilha. Você não estaria aí fazendo isso não seria possível se Deus, nos corrigisse com a sua ira. Nenhuma geração teria chegado. Mas por conta que Deus tinha um plano traçado desde antes de existir mundo, desde a eternidade, desde os tempos eternos, antes de Ele dizer, haja luz, Deus já tinha um plano de salvação traçado, cujo alvo éramos nós, que cremos em Jesus Cristo. O alvo da salvação sou eu e também é você, acredito eu. Pode haver pessoas aí que Deus escolheu me ouvindo. Eu creio nisso. Essa é a minha motivação de estar fazendo esse vídeo, porque eu sei que há pessoas aí me ouvindo que são alvo do amor de Deus, a graça especial, a graça salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eu gravo esse vídeo na esperança que vocês também sejam alcançados. Então, queridos, é motivo de alegria, é motivo de agradecimento, é motivo de gozo para nós que cremos em Cristo e compreendemos o Evangelho, compreendemos a graça de Deus. É motivo de alegria saber que não está em nossas mãos o nosso futuro. Porque se o nosso futuro estivesse em nossas mãos, nós estaríamos perdidos, porque nós não temos bem algum. Nós não somos bons em quadrante algum. De forma alguma, em aspecto algum de nossa vida nós somos bons, porque até nossas maiores obras são como trapos de imundícia, diz o profeta Jeremias, também alguém que teve a contemplação, alguém que contemplou o Senhor. No capítulo 6 do seu livro ele descreve isso, alguém que viu Deus, um Deus santo, e que o seu séquito, a orla da sua veste encheu o templo, e os querubins, serafins, os santos anjos cantavam, dizendo uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, quando Isaías contemplou Deus, ele viu quão Deus era santo, o quanto Deus era perfeito e justo e bom. E ele olhou para si, e dizendo, eu sou miserável. Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o Rei, o Senhor dos exércitos.
É essa a reação de Isaías. E essa deveria ser a minha reação e a sua reação em contemplar o Senhor Deus através das suas escrituras, através da palavra dele. Quando nós vermos a sua palavra, nós conseguimos contemplar o quão Deus é santo e o quão miserável nós somos. Quão miseráveis nós somos. Né? Então, nós temos que entender isto, que Deus é santo. E que quando nós temos essa compreensão tão linda, essa compreensão tão sublime da santidade de Deus, nós entendemos que não há bem algum em nós, e nós agradecemos a Ele, porque o nosso futuro não está em nossa mão, porque não nos compete dirigir nossos passos, e nos alegra mais ainda porque Ele não nos repreende com sua ira, mas com a sua justiça. A justiça de Cristo Jesus. Né? Ele nos repreende, Ele nos corrige pela justiça de Cristo. Quando olhamos para Cristo, quando olhamos para a sua justiça, para a sua bondade na cruz, pelo seu grande amor com o qual nos amou, nós nos sentimos constrangidos. Nós nos sentimos contristados com nós mesmos, com a nossa maldade, com o nosso pecado, com tudo que de mal nós somos. E nós conseguimos olhar para Jesus e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor não me retribuiu com ira, mas com justiça. Com a justiça de Cristo, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Foi misericórdia. Né? Como diz aquele hino do cantor Leonardo Gonçalves, né? Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação que ele se entregou, morreu em meu lugar. Então o Senhor, Ele se entregou por nós, Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você. Né? Então que o Espírito Santo possa ter falado com você através disso, através dessa palavra, através desse vídeo. Uma coisa simples, um vídeo breve, mas eu acredito que foi bem consistente, eu acredito que foi bem conciso, bem objetivo, e que minha oração a Deus é que você se arrependa dos seus pecados diariamente. Essa é a nossa obrigação, nos arrepender todos os dias. Eu tenho que me arrepender todos os dias do meu pecado, porque todo dia eu peco. Eu tenho que me chegar ao Senhor Jesus com humildade, com mansidão, né? Coração contrito e quebrantado, pedindo perdão a Ele. Porque o Espírito Santo me convence todos os dias do pecado que há em mim, da justiça que há em Cristo. E se eu negar essa justiça, haverá sim um juízo. E aí eu serei julgado e condenado se eu negar essa justiça. Se eu negar que sou um pecador. Se eu negar a justiça que há em Cristo, na cruz de Cristo. E então haverá um juízo. Então eu tenho que ter certeza de que há pecado em mim, de que há justiça pela fé em Cristo e de que haverá um juízo. E é isso que o nosso querido Pai, nosso querido amigo, o Espírito Santo, nos traz todos os dias. Ele é o nosso amigo, porque o bom amigo é aquele que nos fala as maiores verdades, como diz Paul Washer. O nosso melhor amigo é aquele que nos adverte sobre o perigo. Então, fica essa mensagem para você. Deus abençoe você, sua família, seu ministério, se porventura você tiver. Que Deus venha trazer a salvação sobre o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Até mais.